Dou boas-vindas aos que chegaram. E retomo aqui a minha fala. Eu gostaria primeiro de esclarecer que eu coloquei esse cartaz aqui, ele já tem algum tempo. É um cartaz de uma exposição que eu fiz 17 anos atrás, estamos em 2017, né? Ele aconteceu em 2002, há 15 anos atrás. Eu fiz questão de trazer porque há um pouco de tempo atrás eu queria ter feito uma exposição mais simbólica de 50 anos de dedicação à arte e à cultura local. Então, de qualquer maneira, ele está nos acompanhando aqui, principalmente para dizer para vocês que eu sou um sujeito dedicado à cultura e muito satisfeito de estar aqui com vocês, tentando passar alguma coisa sobre o nosso desenvolvimento. Bom, o tema que foi escolhido para mim que seria a arte no Acre e os seus artistas. Nós tivemos uma exposição há pouco tempo, coisa de um mês atrás, no SESC, era a exposição Resistência. E nessa exposição, o curador ficou restrito a falar para a comunidade que era uma resistência muito forte. A gente continuar expondo, continuar pintando num lugar onde o apoio é inexistente. Então, por isso ficou o nome Resistência. Eu fui, por ser o mais velho, eu fui mais além e verificando os meus escritos, as minhas memórias, eu fui constatar que essa mesma exposição serviria para comemorar 50 anos de arte em Rio Branco, porque a primeira exposição coletiva que aconteceu aqui foi em agosto de 1967. Então, de 67 para 2017, a gente vai constatar que nós temos 50 anos de 50 anos de produção artística na área de artes visuais aqui em Rio Branco. E isso não é pouco, porque, para vocês terem uma ideia, nessa exposição que aconteceu no Salão do Rio Branco Futebol Clube, que tá caindo, está em franco processo de desaparecimento, participaram 6 artistas que apresentaram mais ou menos uns 20 e poucos quadros. Todos eles, alguns deles são conhecidos de vocês. Um é o Dr. Roraima, que foi durante muito tempo diretor da saúde aqui numa ruazinha que tem aqui perto. E o outro é o primo Líbio, também deve ser conhecido de vocês. Eles participaram. Os outros, teve um que eu esqueço o nome dele, que pintou até recentemente e morreu. Mas essa foi a primeira exposição promovida pelo jornal Correio do Oeste, que era do Garibaldi Brasil. E a ideia do Garibaldi Brasil era fazer com que isso tivesse continuidade. Só que nunca teve a segunda exposição, eu não sei qual foi o motivo. O fato é que 10 anos depois, 1977, nós tivemos uma outra exposição, dessa vez no térreo do edifício Santos, que recém tinha sido construído, estava pronto para ser entregue para a comunidade, para ser inaugurado, mas a gente tinha feito uma outra descoberta. Eu e mais dois amigos, a gente descobrimos que a gente pintava. E propusemos-nos a fazer uma exposição, mas abrindo para outras pessoas, para a gente descobrir que tinha pessoas pintando aqui em Rio Branco.
O resultado foi que deu um bocado de gente e nós falamos com o Adonai e ele que gostava de artes, ele concordou em ceder todo o térreo do edifício para que a gente fizesse essa exposição. E foi tão interessante que deu muita gente. Houve, de fato, como segunda exposição, que, na verdade, eu coloquei como primeira, porque eu não tinha conhecimento da exposição do Garibaldi Brasil no Salão do Rio Branco. Mas teve duas primeiras. A primeira foi a de 67 e a segunda, que foi primeira, de 77. Depois dessa de 77, nunca mais teve um ano aqui em Rio Branco que não tivesse minimamente uma exposição. Então, a coisa foi crescendo devagar. Para vocês terem uma ideia, nesses 10 anos, entre 67 e 77, tinham aqui em Rio Branco 2 livrarias. Elas não vendiam nada de tinta, elas vendiam uns potinhos de guache. E o papel era uma cartolina escolar, uma coisa assim. Nas escolas, eu não me lembro de educação artística voltada para as artes plásticas, essa coisa toda. Então, foi um período, esses 10 anos, foi um período de muito interesse em quem praticava arte, quem fazia arte, em adquirir material para pintar e, principalmente, ter amizades com quem iria fazer alguma exposição. O fato é que, a partir de 77 até 2017, aconteceram muitas coisas. Entre essas muitas coisas, a gente passou, primeiro, a não depender mais do abastecimento sazonal que acontecia através de navios. Os navios pararam de vir aqui e a rodovia chegou. Mais tarde, 74, mais ou menos, chegou a televisão, foi chegando um monte de coisa e a cidade foi crescendo e a gente foi se adequando. O que fez também o crescimento das artes, o que contribuiu para isso, foi o grande fluxo migratório que aconteceu na década de 70 do campo para a cidade. A população do município de Rio Branco e dos demais municípios era predominantemente rural. Com o fim dos seringais, aconteceu o fluxo migratório para as cidades, se é que a gente pode dizer cidades, porque eu conhecia cada uma dessas cidadezinhas e era uma merreca de lugar, com uma rua e um beco. E ainda hoje, algumas cidades elas estão crescendo ao contrário e estão sobrevivendo, né? Mas as artes que foram sendo produzidas, elas, de certa forma, evoluíram. E evoluíram tanto que, para vocês terem uma noção, eu não tenho exatamente de memória qual foi o ano, mas houve um ano que houve a Bienal de São Paulo, que é um dos segundos maiores eventos de arte do mundo, fez uma homenagem ao Hélio Mello. E isso, para nós das artes aqui, foi de uma representatividade muito grande, porque colocou no circuito nacional o nome do Acre, eu digo, saindo de uma coisa assim, porque o Acre sempre teve, nós tivemos uma fama de o que fazia, eu digo, a fama do Acre era o índice de analfabetismo digamos, o estágio evolutivo muito lá atrás. Então, a gente sempre foi colocado assim como os pobrezinhos, como ainda somos, de certa forma, ainda somos olhados como um estado muito atrasado, que, de certa forma somos. Para vocês terem uma ideia, até muito recentemente, Rondônia não tinha nenhum curso na área de artes, mesmo com
com o decreto da Lei de Diretrizes e Bases, que é de dezembro de 96, que é uma forma de obedecer o artigo 210 da Constituição Federal, que é de 88. Né? O artigo 210 determina que o teor diz o seguinte: serão criados para o ensino fundamental e médio... Espera aí, estou misturando. Serão criados para o ensino fundamental e médio o respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Isso significa que cada estado no Brasil era obrigado a ensinar não só a história, como a cultura do seu lugar, e isso aconteceu predominantemente do Brasil central para o sul do Brasil. Mas para cá a coisa não aconteceu, porque eu não sei se o Ministério da Educação não fiscalizava, não sei o que era, eu sei que sempre isso ficou relegado a um segundo plano. Rondônia, Roraima, mesmo o Amazonas, eles não tinham não obedeciam ao que era determinado. Recentemente, quando o Ministério da Cultura começou a fazer com que a educação realmente tomasse um rumo, aí veio toda essa confusão que está acontecendo ainda, que fez uma contradeterminação. Eles pegaram a lei de diretrizes e bases e estão invertendo, dizendo que muita coisa não é de interesse. Eu mesmo já assisti, eu fui o presidente da comissão aqui na UFAC, que foi responsável pela criação dos cursos de música e teatro. E uma vez um conhecido meu, ele vendo um grupo, não sei se era de teatro, não sei se era de música, ele dizendo: eu não sei porque que esses caras, para que esse negócio de arte? A arte não serve para nada, esse daqui é para vagabundo, uma coisa assim. E o cara ele tinha doutorado. Então, vocês imaginam que, por exemplo, no meu entendimento, os cursos que a UFAC oferece, seja de medicina, seja de engenharia, todos eles têm uma importância. Mas só que tem uma coisa: um médico, um engenheiro, ou seja lá quem for, quando ele conclui o curso dele sem se vincular com a cultura do lugar onde ele vive, ele é um robô, ele é um técnico, um camarada que não tem noção nenhuma e esse é um dos problemas que nós enfrentamos aqui. Nas exposições, eu sou muito crítico, muito atento ao comparecimento das pessoas, e eu observo ali na lista de presença, naquele livro que o pessoal assina, que entre os profissionais que menos vão para uma exposição, ou para uma peça de teatro, ou para um concerto de música, são os professores. E aí isso me entristece, porque, claro, vai algum médico, mas é uma coisa assim, um ou dois que vão. Então, nesses 50 anos de comemoração da existência da arte entre nós, a gente ainda tem muita dificuldade, justamente porque o nosso ensino não tem cumprido a sua parte de preparar as pessoas também para a cultura. Eu tinha raiva, eu não sei se vocês assistiram aquele filme sobre o Villa-Lobos. Ele, na hora que chega um francês doido para levar ele para a Europa, e ele brasileiro, daqueles, ele disse: me leva daqui, isso aqui é o país do futebol, isso aqui é um atraso só, eu sou músico. Aí ele confessando para o cara, dá uma cena. E a mesma coisa que eu digo assim, aqueles que trilham nesse caminho das artes aqui, eles têm muitos problemas e é a mesma coisa que o Brasil passava um tempo atrás. Eu tenho um colega aqui do curso de História, eu também fiz História, então
ele lembra de uma frase que durou há pouco tempo. Chico Bento também lembra dessa frase: o Brasil é uma ilha de letrados num mar de analfabetos. E, de certa forma, ainda é assim, mas não é por outra coisa, não é porque falte leitura, é porque falta um complemento da educação com a cultura. Sem a cultura, de certa forma, a educação ela recua. Uma é intrínseca à outra. Ninguém evolui só lendo essas coisas assim, porque quando você lê muito, no máximo você vai ser um cara culto. Mas se você consegue interar a cultura com o teu conhecimento, tu passa a ser um sujeito útil para a comunidade, essa coisa toda. Um médico, ele vai ser um médico só, e ele não vai contribuir em nada para a cultura do lugar onde ele vive. Aí eu escrevi uma matéria na época que o Tião desenvolveu uma campanha prometendo a criação do curso, e eu disse: medicina para quê? Aí eu fiz uma crítica. Eu digo: o que nós precisamos são professores para preparar no ensino fundamental e médio a massa que vai vir para cá. Porque tem uma coisa: quem vai ter contato com arte só vai ter no ensino fundamental e médio. Quando ele chega no terceiro grau, ele não vai ter mais. Ele não vai ter mais contato com a cultura. Então, com a arte de uma maneira geral. Então, ele chega aqui, aí acaba de uma vez, inclusive porque aqui na UFAC vocês não encontram quadro, arte tridimensional, estátuas, essa coisa toda, que você facilmente encontra em outros lugares aí para fora. E de forma que eu estou falando desses 50 anos de arte. Nós não conseguimos mais do que já foi trazido para cá, justamente porque a educação não tem se desenvolvido em conjunto. Eu tinha uma bronca de futebol, vocês, para ter uma ideia, cada um jornal do país, ainda hoje, tem pelo menos as 2 últimas folhas se dedicam a falar do campeonato nacional, do campeonato regional, isso e aquilo. 2 a 3 folhas. Na televisão não é diferente. Toda tarde, coisa. E aí eu digo, o meu médico cardiologista em Goiânia, eu digo: porra, eu tenho uma bronca, por que na universidade é obrigatório a educação física? Se você tiver 80 anos, você tem que fazer educação física ou tem que apresentar uma defesa dizendo: eu não posso fazer por esse e aquele motivo. Aí esse cardiologista, que gosta de cultura também, disse para mim: Sidalmir, vai com calma, porque a educação física é preciso, o ser humano ele precisa se mexer, ou o sangue coalha, ou ele adoece. O sangue coalha no sentido de entupir as veias, isso e aquilo. Por isso, eu sou a favor da obrigatoriedade da educação física. Eu digo: porra, mas tá, tudo bem, educação física, ótimo. Quanto a esse aspecto. E por que não a cultura? Eu disse: a cultura só não tem nos estados mais atrasados. Então, cabe a vocês modificar esse quadro. Então, eu passo isso para vocês, que o consumo de artes é fundamental. Muito mais fundamental do que ficar na frente da televisão, sendo colonizado com isso, com aquilo, com visões que você não está preparado criticamente para absorver aquilo. Ou seja, você sai dali suspirando e satisfeito, mas que aquilo não contribuiu em nada, de certa forma. Claro, é um passatempo que não ajuda, né? Então, aí, enquanto isso, as coisas acontecem na nossa comunidade, mas isso aqui é tão ruinzinho, né? Isso é ruinzinho, mas é nosso. Pô, isso aí Um amigo meu chegou uma vez a dizer para mim: Dalmir, sinceramente, o que é que tu vê no Hélio Melo? Eu digo: eu vejo um sujeito que fala com as nossas raízes. Ele disse: pois é, mas eu não sei por que eu não gosto. Eu digo: porque você é um cara aculturado. Você tem que se desenvolver mais, ler mais sobre essas coisas, esse negócio todo. E
E, de fato, a cultura, de modo geral, por exemplo, a experiência com a nossa Orquestra Filarmônica, que está falida, diga-se de passagem, ela foi uma experiência muito feliz, porque eu vi meninos de 9 anos para cima, de repente, se tornarem músicos, e, de repente, alguns deles foram para a Europa para fazer curso, porque eram pessoas extremamente bem dotadas de expert, naturalmente. Então, nós temos isso aqui, todo lugar tem. Basta que se dê a eles a chance e a condição de desenvolver. Bom, também eu teria que falar de alguns colegas dos artistas acrianos. Eu convivi com quase todos esses que fizeram, desde Garibaldi Brasil, até passando pelo Danilo, passando por Rodolfo Bada, por várias outras figuras que, de certa forma, saíram da nossa memória, mas, infelizmente, saíram da nossa memória porque nunca estiveram. Ou, por exemplo, seria a mesma coisa que eu perguntar para vocês, quem de vocês chegou a ver navio aqui no Porto de Rio Branco? Poucos, eu digo assim, porque é uma geração nova, não tem culpa de não estar vivo numa época, e de isso não fazer parte, isso já fazer parte de uma outra situação de vida aqui. Então, se viu em alguma fotografia, ou viu da forma mais triste, que é através da linguagem de outros educadores de história, que, de certa forma, passam a visão deles, sem ter vivido aqui. Isso é uma coisa assim que, de alguma forma, eu já fui pichado alguma vez. Dalmir, mas você é um pouco xenófobo. Eu digo, de alguma forma, sim. Tem muito acriano que nasceu fora do Acre, mas tem muito cara que não conhece isso daqui e vai falar de uma coisa assim que é completamente... Eu digo, como é que pode isso? Como é que pode, de repente, você falar uma coisa assim? Não, eu li isso e aquilo. Não leu. Se leu o cara errado, né? Então, por exemplo, história. Tem três autores que, se não forem lidos, você não conhece. E tem uma coisa, cada um se completa. No primeiro dia da reunião aqui, nós estávamos falando dessa necessidade de conhecer a história. A gente ouvindo o Eduardo, e o Eduardo, eu gosto da postura dele, mas é que, no curso de História, nós temos, aqui na UFAC, eu falei no primeiro dia, que nós temos uma história positivista predominantemente. Principalmente, nós temos 2 cadeiras de História. Ela privilegia uma história de datas e de nomes e esquece um monte de outras coisas que tem para ser rememorado, porque o homem é aquilo que ele pensa, né? Aquilo que é passado para ele. Eu digo para vocês, eu fui fazer o curso de História porque eu nasci no Seringal Bom Destino, no centro onde aconteceu o início de tudo. Eu digo assim, o início de tudo com relação ao Acre. Então, hoje é muito comum eu ouvir de historiadores essa coisa, porque revolução não foi. Claro, as palavras variam com o tempo. Uma coisa que antigamente era um palavrão, hoje nem é palavrão, é palavrinha, é fichinha. Não... Mas, por outro lado, se não há um cuidado com relação a essas coisas, elas acabam se tornando uma doença que, de certa forma, se tornam incuráveis. Eu digo assim, e que podem ser aproveitados, pode ser tirado proveito, principalmente
por políticos, né? Então, hoje, a gente vê a confusão que está aí. Se alguém diz assim, o PT não vale nada. Você é contra. Aí quer dizer, alguém sempre está tomando um lado. Nunca ninguém diz, nenhum está valendo nada. É muito difícil. Aí, e se alguém chega a dizer que nenhum está valendo nada, ele vai acabar arranjando um jeito de votar a favor. Ninguém lê a respeito de democracia, se ela é necessária, essa coisa toda, né? Então, e é isso que eu estou viajando um pouco assim, porque dentro dessa área de arte e de cultura é fundamental, ela está entrameada de vida na comunidade. E essas coisas, a arte, ou ela fala do lugar onde ela vive, ou ela não tem sentido. Daí que a arte, que às vezes não tem nada a ver com a gente, chega, é passado, é entranhado na gente e nos faz refém de interesses que não são os nossos. Por isso, a importância da gente olhar para a gente mesmo. É sempre mais vantajoso. É muito melhor a gente ter qualquer coisa ruim mais nosso do que ter um monte de coisas que não é nosso, que a gente, às vezes as pessoas, eu fico pensando comigo mesmo, sabe, que eu digo, uma camisa, o cara não sabe nem o que tem escrito, ele não sabe que ele tem coisas muito melhores aqui, e ele precisa um pouco de xenofobia. Agora, é claro, quando isso se torna uma doença, também é dispensável, isso não vale a pena, não é o caminho. Nós tivemos uma evolução dos anos 70 para cá, no campo das artes, no sentido a criação da universidade, a criação do SESC e a criação da Fundação de Cultura significou a intervenção institucional, a intervenção institucional nas artes. Essas três instituições foram fundamentais, mas ainda não se estruturaram com força para intervir de maneira eficaz. Então, até chegaram a atingir algum ponto. A universidade, por exemplo, quando foi criada, foi importado um monte de professores que chegaram com ideias novas, com isso, com aquilo. E, enquanto estiveram aqui, nós tínhamos no Colégio de Aplicação, que era a universidade até 78, nós tivemos, como é que eu posso dizer, nós tivemos galeria de arte lá, nós tivemos exposições, nós tínhamos cineclube, nós tínhamos peça de teatro, nós tínhamos um consumo muito grande de cultura. Com o andar da carruagem, foi sendo produzidos os professores locais, e os demais foram viajando e se retiraram. E ficou a nosso cargo. E a nosso cargo, a coisa foi sendo abandonada. Deixou-se de apoiar essa questão do consumo de arte. Com o SESC está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Cada uma delegacia do SESC que é implantada em algum estado do país que não tenha delegacia do SESC, o SESC vem e fica 10 anos subsidiado pelo SESC Nacional. Enquanto foi subsidiado pelo SESC Nacional, nós tínhamos aqui pessoas realmente interessadas em fazer com que o SESC funcionasse, principalmente atuando na área da cultura, das artes, de uma maneira geral. Agora, é perceptível um certo recrudescimento. Não vou dizer que o SESC está tão atrasado quanto o governo, mas ele está competindo com o governo, porque nós temos o SESC, a Amazônia das Artes, nós temos algumas coisas que, de alguma forma, nem se compara com o SESC Nacional. Aliás, é bom que se diga uma coisa, por exemplo, o SESC Nacional,
o Danilo Nóbrega, ele tem um administrador lá que mexe com mais dinheiro do que o Ministério da Cultura quando estava bem. Ou seja, o SESC, o Sistema S, é um sistema rico. O SESC São Paulo, ele ajuda realmente. São Paulo é um país dentro de um país, né? E as próprias fundações de cultura, que essas eu não preciso falar, que elas acontecem, elas iniciam, eu chamo anos 80, 1980, o início da institucionalização das artes aqui em Rio Branco. As fundações de cultura, elas tiveram um problema muito sério. Primeiro, elas nunca foram subsidiadas de fora, elas sempre representaram a continuidade de uma visão política para as artes. Ou seja, a despeito de nós termos uma Constituição que determinava o que tinha de ser feito, isso nunca foi obedecido, como não é obedecido a questão da educação. Na Constituição de 89, 88 é federal, mas 89 é a nossa. Ela determina o ensino, isso e aquilo outro e tal, e o não cumprimento disso aí se constitui crime de responsabilidade. Ora, a gente sabe que o governador não está nem aí para as determinações constitucionais. Ele comete o crime de responsabilidade e ele tem policiais, que é o Ministério Público, ali pronto para... A única vez que eu vi o Ministério Público tomar a iniciativa de pressionar o governo, processar o governo, foi quando determinaram que o Bom Destino fosse... Porque um fazendeiro que tinha comprado aquela área, ele falou de público que mandaria um trator passar e acabar com esse negócio, que ele não veio aqui para apoiar patrimônio histórico de ninguém. E acabou que o juiz levantou a voz para ele e disse que se ele fizesse alguma coisa, seria imediatamente preso, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que o Ministério Público, eles agora sim, agora nesse momento, com a Lava Jato, essa coisa toda, que os juízes de Ministério Público estão adquirindo alguma coragem para enfrentar governadores. O governador, que eu saiba, recentemente foi preso, o governador do Amazonas e o vice, e eu diria que a única forma de fazer enfrentamentos são esses órgãos, essas instituições que têm força, e um povo que... Rio Branco, eu acho que nunca mais a gente assistiu alguma passeata, o tempo ferver lá pelo centro, porque parece que foi um tempo de acovardamento, de ninguém... sim, senhor, está ótimo, haja palmas, haja isso e aquilo, e Rio Branco recuando a olhos vistos, e, enfim, a própria universidade ficando bonita e vazia, porque, claro, urbanisticamente está muito bonita, mas eu não sei se os professores e os alunos estão satisfeitos com o que está sendo passado. Vocês vieram aqui, eu imagino que tem muito entre vocês que tem um pensamento assim, dizendo, não, eu não vim aqui para aprender sobre política, eu vim aqui atrás de um diploma porque eu quero um emprego, e aí eu disse que é por isso que esse país está assim. As pessoas não estão preocupadas com emprego e com... Pouco importa que ele esteja indo para trás ou que esteja havendo muito roubo, isso e aquilo. As pessoas estão se orientando pelo Facebook, às vezes pelo WhatsApp também, e não estão preocupadas em intervir ou curtir algo dentro das artes, porque as artes têm esse papel crítico na comunidade. Enquanto a educação tem o seu papel de alertar, de educar de fato,
A cultura também tem isso, de mostrar de uma forma bem humorada, de uma forma mais crítica, acidamente crítica, para fazer isso aí. Bom, eu estou falando disso para não falar muito sobre os artistas. Eu digo assim, eu falei sobre a arte, como é que ela iniciou, e depois os artistas. Aqui eu imagino que vocês, uma boa parte, eu diria que 30% devem conhecer o Danilo de Sacre, né? Mas o Danilo de Sacre, ele tem mais ou menos o mesmo tempo que eu tenho. Ele deve ter mais de 50 anos nas artes, e seria correto que ele fosse mais conhecido se fosse mostrado. Mas, lamentavelmente, o artista, a arte e o artista é para ser mostrado, não para fazer dele bem essa coisa toda, mas para dizer, nós temos arte e temos artistas nossos aqui. Nós não precisamos de uma personagem gorda, que parece uma índia e que fica ali na maternidade, porque aquilo não tem nada a ver com a gente, aquilo ali tenta nos colonizar. E a aquisição de artes externas, como se a gente não tivesse condição de produzir. Nós temos, para vocês terem uma ideia, na exposição de 77, essa que aconteceu 10 anos depois da do Garibaldi Brasil, foi mostrada uma peça em bronze que foi concebida e fundida aqui em Rio Branco. Então, essa coisa de dizer, nós não temos condição de produzir isso, temos sim. E se não há aquisição, a gente continua ainda numa situação de prata da casa. Esse é o tipo da coisa que eu fico uma arara. Quando, não, tem a prata da casa. Prata da casa, nada. Nós temos valores aqui, sim. Só que tem uma coisa, são valores que nem a gente consegue se fazer respeitar, e nem quem devia respeitar, respeita. Nós não nos conhecemos. Às vezes eu digo, em reunião com os meninos, nossos colegas de arte, produtores, eu falo isso, que nós também temos uma parcela de culpa, nisso daí. E, bem, o Danilo, ele lançou recentemente uma autobiografia, já está bem com uns 4 anos ou mais, e eu fiquei incomodado com o tempo que eu teria hoje para falar de arte e de artista. Eu poderia ser específico, me restringir a falar desses dois especificamente, mas eu acho que seria um crime eu desperdiçar esse tempo que eu tenho com vocês, falando de datas. O Danilo nasceu em 5 de novembro de 1900, isso e aquilo, viveu 23 anos na Itália, isso e aquilo, outro, não, eu acho que eu me sinto satisfeito em falar para vocês, e digo que eu gostaria de ver mais cursos aqui. Eu tenho a impressão que um dos únicos cursos daqui da UFAC que é capaz de falar com cada um de vocês, eu digo certo de que vai mexer com a cabeça de vocês, é o curso de História. Por quê? Porque no curso de História eu já vi muito religioso entrar religioso e sair sem religião nenhuma. É um curso extremamente crítico, e nós precisamos disso, desenvolver a criticidade, estar aberto para tudo. Claro, os outros, todos têm seu valor, todos têm sua importância dentro do contexto social local, mas a consciência de si
é fundamental. A fala do Eduardo, falando assim, e dizendo, falando dessa parte, dizendo, não, porque tem isso, tem aquele problema, isso e aquilo, tem. Mas tem outros problemas que eu falei naquele dia, a história cultural pode vir a ser de extrema importância, de extrema importância para a criticidade que requer de quem faz uma licenciatura em História. E também, e principalmente, de quem faz um bacharelado em História. Porque essa criticidade é de fundamental importância para a comunidade. Se vocês não pegarem esses meninos que estão nas diversas escolas que temos aí e não passar essa criticidade para eles, eles vão repetir ad eterno o que eles nunca vão ser pessoas. O pessoal do sim, senhor. Sim, senhor, é isso mesmo. Às vezes até bater palmas sem ter noção nenhuma do que está fazendo, né? E principalmente também a questão da arte. Eu pensava logo no começo, nesses 10 anos, entre 67 e 77, eu já tinha feito um curso, por correspondência, um curso de artes. Esses cursos aqueles cursos que a gente aprende a desenhar com exatidão. Eu me lembro que até pouco tempo atrás eu tinha vergonha de assumir que eu tinha feito um curso por correspondência. Até que lá em Salvador, uma vez, tinha um dono de uma galeria, o Denilson, ele dizendo assim, ele todo orgulhoso, dizendo, eu fui um dos alunos dos primeiros cursos de coisa. Aí eu digo, de onde? Ele disse, da Escola Pan-Americana de Arte. O curso, aí eu completei, né, o curso dos famosos artistas. Aí ele eles diziam o curso dos famosos artistas porque foram artistas famosos que se juntaram e fizeram esse curso. E foi bacana. Ora, como é que ia se fazer naquele tempo curso de arte aqui na região norte, se não fosse pelo Instituto Universal Brasileiro ou pela Escola Pan-Americana de Arte? Eu digo, mas rapaz, você... Ela disse, aí disse, por quê? Você conheceu? Eu digo, não só conheci, como fiz esse curso em 1960. Eu terminei em 1962. Aí ele disse, porra, me deu a mão, aquela coisa, todo orgulhoso. Eu fiquei assim, eu digo... Mas hoje está voltando de novo os cursos não presenciais, né? Tem outro nome, um nome mais vistoso. Mas é sempre assim. Naquele tempo eu pensava, se o cara não se dedicar, é uma enganação. O cara tem um diploma, ele faz um curso qualquer que seja e recebe um diploma, sabe Deus se ele estudou alguma coisa, ou se hoje, mesmo com o curso presencial, as pessoas já pagam para alguém fazer um TCC, para fazer algum trabalho que ele tem para fazer. Imagine se for um não presencial, que aí o cara nunca vai saber nada, mas ele tem diploma de tudo que tem direito, né? Então, bom, eu fiz o curso e o curso ele ensina de fato a desenhar isso e aquilo com segurança, tecnicamente, mas não ensina história das artes, né? Então, e o que é a história da arte? Por exemplo, ontem eu tive até olhando o Jorge Vasari, que ele foi o primeiro historiador de arte. Mas só que tem uma coisa, o que ele escreveu, na verdade, foi história da vida de artistas. Ele escreveu não exatamente sobre história da arte. História da arte é um outro contexto. É um contexto onde os artistas são participantes, mas não é a vida deles que faz a história da arte. A história da arte é vista também e principalmente em história cultural. Que aí isso nós estamos precisando. Nós estamos precisando analisar por que nós aqui nessa região produzimos isso e aquilo, por que a nossa produção de arte ela tem uma tendência, por exemplo, ao naif, ao primitivo, coisa assim. Claro, a gente vai até perguntar, por exemplo, por que nós não temos escultura aqui?
É porque nós não temos matéria-prima, nós não temos pedra, nós não temos um bocado de coisa. E, para acontecer isso, é preciso que a gente importe essas coisas. Era o caso, por exemplo, nós não tivemos arte aqui, porque lá no meio do mato, como é que o que o cara ia fazer? Os caras, mas tinha o Hélio Melo. Tá, o Hélio Melo desenhava na areia, ou desenhava com o carvão em alguma possível parede, alguma coisa assim, mas e daí? Uma vez eu falei não me lembro onde, que a arte era um fenômeno urbano, mas repetindo o que alguém já tinha dito. De fato, a arte precisa, primeiro de tudo, de uma consciência de que ela existe e de que, para ela acontecer, ela só vai acontecer na medida em que um lugar seja capaz de produzir esse fenômeno. E vocês, por exemplo, essa parede aqui, esses desenhos desse índio que está pintado aqui, eu não sei nem se é acrílico, não sei, não deu para ver direito, mas o fato é que já houve. Lá fora tem um desenho de um rapaz, um índio também, que o pessoal estão expondo aí para tudo que é lugar. Então, vocês vão dizer que estilo é esse, que é isso. Isso é outra coisa, é outra forma de leitura das artes. Então, é uma coisa que realmente precisa. Eu tinha pensado em fazer um passeio em cima dessas coisas de ismos, de impressionismo, de mais ismos, isso e aquilo outro, mas também eu penso que não é o caso. Eu penso que aqui o importante é falar justamente isso, é que a gente poderia ter, vocês do curso de História, vocês de outros cursos, se a universidade oferecesse mais coisas na área de artes, claro que viriam pessoas de todas as áreas. A arte ela é muito bonita, ela é muito atrativa. Ela não só atrai, como ela tem muita coisa para falar, muita coisa para mostrar. A outra coisa é que nós estamos aqui por conta da comemoração da Semana dos Museus. E estamos aqui também lutando para que se instale o Museu Universitário. Ele já está criado, ele teve todo um processo. Eu tive olhando, ele começou mais ou menos em 99 ou 2000. Ele já está com 17 anos, transitando em vários estágios, porque ninguém faz nada da noite para o dia. Se fizer, é suspeito. Por exemplo, o Teatro de Cruzeiro do Sul é muito bonito, mas serve para colação de grau, serve para reunião de adventista, serve para tudo menos para peça de teatro ou para apresentação musical, alguma coisa assim. Como esse nosso também. Esse também, o nosso não está tendo não está desempenhando o papel para o qual foi criado. E mais ainda, por exemplo, aqui no nosso anfiteatro, que nem é anfi e nem é teatro, porque é um auditório melhorado, também não tem. Então, a universidade, com certeza, no momento em que ela tiver em pleno vapor de contato com a cultura, com certeza vai ser bacana, e só que tem uma coisa, vai precisar profundamente da intervenção de vocês, porque eu tenho uma visão que pode ser que seja equivocada, mas o inconsciente coletivo é formado pelas mentes que estão aqui, não por uma mente de algum político, alguma coisa assim. Então, no momento em que houver um afinamento de desejo, um acirramento de vontades para construir uma coisa
uma coisa realmente boa, como é o caso do museu. O museu universitário, ele é uma espécie de um guarda-chuva com várias hastes. Participam dele, eu acho que são 11 curadores, né, mais ou menos. Tem a área de paleontologia, que tem um laboratório que é visitado, às vezes, pelos meninos de primeiro grau, que vão lá, mas está tão apertado, tão coisa assim, que eu nem sei se está havendo mais visitação. Aquilo ali é uma forma de mostrar para os meninos coisas daqui, que, por exemplo, aquela preguiça gigante, isso é coisa que o pessoal diz, mas para que serve isso? Pô, serve para tu conhecer o teu lugar, pô. Isso daqui tinha aqui, a gente tem isso daqui. Aí, então eu vou querer ser paleontólogo quando eu crescer e tal. Aí ele elege vendo, vendo os convites que ele tem. Então, tem paleontologia, tem herpetologia, tem não sei o quê, tem um bocado de coisa. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, as coleções de pássaro que eram catalogadas, desenvolvidas e coisa, como não tinham de guardar, ou como aparecia algum professor lá do Museu Guild, empresta, vamos levar leva e não volta mais. Então, aí aqui enquanto a gente não tiver um lugar onde guardar e mostrar, compartilhar com a comunidade, e é essa a diferença do museu, um museu universitário e um museu do Estado, é que o Museu do Estado quer mostrar para turista e quer mostrar a serviço do governador. O Museu Universitário mostra trabalho científico produzido aqui, compartilha conhecimento científico e desenvolve aquele lugar. E é essa a diferença. A diferença é muito grande. Vocês devem ter sabido da proposta de um museu dos povos da floresta. E, claro, que só esse nome ele já envolve blá, 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 aquelas coisas que o governo tem mantido, né? Então, quer dizer, e é claro que vocês sabem que pelo menos outros 4 museus estão fechados por conta de indiferença do poder público com relação a isso. Nós temos Instituto Histórico e Geográfico, que é uma instituição antiguíssima e que foi abandonado. Está aqui na UFAC, guardado não sei onde, não sei onde. Tem o Museu de Belas Artes, que também tem um acervo que está na usina de artes, guardado lá também. Guardado, vírgula, mal guardado, porque essas coisas têm que ser guardadas com garantia de que vai sobreviver. E o pior, obra de arte não é para estar guardada, é para ser mostrada mesmo. Aqui mesmo na UFAC, o Gerson chegou a dizer, porra, mesmo, os caras estão juntando quadro para jogar fora. Aí eu digo, se for aqueles do tempo da Carolina, pode jogar, que não são bons, não. Mas aqueles antigos, que foram da década de 70, tem que guardar já. Ou seja, se não houver uma preocupação com relação a isso, um governo diz, não, esses aí não prestam, eu vou abrir um outro. E o Bom Destino só teve atuação por conta do juiz que mandou, que processou o Orley, que depois passou para o Jorge e fizeram aquela coisa meio que política. E, no final das contas, vão criar um museu. E sabe Deus se não é até lavagem de dinheiro, né? Eu digo assim, porque, claro, se vem dinheiro para uma coisa dessa, e o dinheiro para a preservação do Museu da Borracha, para o restante? Deixa morrer, isso daí não importa. A história antes de nós não é importante. Importante é a história que a gente vai começar. Aí é isso. Arte e cultura é para isso, é para falar disso, e história, principalmente. E um museu, que aí daqui a pouco o Chico Bento vai falar. O Chico Bento é doutor nessa coisa, então ele vai falar para vocês e eu considero que já enchi o saco bastante. Mas fico à disposição de vocês para, daqui a pouco, a gente vai abrir. Eu não sei como nós fizemos a programação. Se a gente fala e depois tem as perguntas, e aí
eu vou pedir que vocês se contenham e guardem as perguntas anotadas. Eu vou ficar feliz da vida em responder a vocês alguma curiosidade que vocês tenham.